Bom dia, querida irmã, querido irmão. Estou aqui no meu salão, começando a minha lida, né? Esperando aqui dois clientes chegarem, né? Começar o atendimento do dia. Mas, enquanto eu espero, quero compartilhar com você uma meditação, né? Tava aqui, enquanto estou esperando aqui, me veio um louvor de Martinho Lutero no meu coração e me fez refletir. Esse louvor de Martinho Lutero, chamado Das Profundezas, ele é o cântico do Salmo 130. Eu quero ler com você esse salmo. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. O meu ser anseia pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que a sentinela pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois com o Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá a Israel de todos os seus pecados. Que lindo, não é? Por que eu acho lindo esse salmo? Porque a primeira coisa que me atenta é o versículo 4, versículo 3, que diz assim: se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? O que o salmista está dizendo é: quem é que pode dizer eu não tenho pecado? Quem dentre nós, entre os crentes e não crentes, pode bater no peito e dizer que é limpo, sem a graça de Deus? É impossível. Não tem ninguém que pode bater no peito e dizer que é santíssimo. Só existe um que é santo, é o nosso Deus. Contudo, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Uma das características do crente quando ele cai é se sentir muito culpado e longe do Senhor. E esse salmo ele fala de um crente que caiu, porque ele diz: das profundezas eu clamo a ti, ó Senhor. É alguém que pecou e sente-se no fundo do poço, porque o pecado ele dá. Quando o crente cai, ele traz esse sentimento de afastamento de Deus. O sentimento é que você está tão longe que Deus não te escuta mais. O sentimento é que Deus não vai mais te perdoar. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado original chegou, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder. E a segunda foram jogar a culpa um no outro. Quando na realidade o Senhor estava perguntando: Adão, o que tu fizestes? Eva, o que tu fizestes? Deus sabia que eles tinham pecado. Deus é soberano. Quem pode se esconder da presença magnífica do Senhor, da presença soberana do Senhor? Se eu subir aos céus, Ele vai estar lá. E se eu descer no mais profundo mar, Ele vai estar lá também. Ninguém se esconde da presença de Deus. E a nossa mente, ela tem uma coisa que ela nos leva também a ficar cada vez mais longe. É quando pecamos, geralmente procuramos uma desculpa, ou então queremos apagar o pecado com boas obras. Mas o salmista diz a si mesmo que com Deus está o perdão.
ele fala assim mesmo no verso 4, mas contigo está o perdão. E se o perdão está com Deus, não vai ser eu fazendo coisas boas, dando comida aos pobres, ou fazendo alguma coisa dentro da igreja, ou fazendo qualquer coisa que seja boa, aceitável, para pagar esse pecado. Os nossos pecados custou o sangue de um Deus. Então, não tem nada que eu e você possamos fazer para receber esse perdão, para ser digno desse perdão. E é por isso que o salmista ele diz que ele suplica esse perdão. E esse suplicar me traz à memória que nós não somos dignas do perdão de Deus. E essa súplica, porque suplicar significa grito, desespero. Esse desespero traz o sentimento no salmista de: olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou cheia de pecado, eu estou com tanto pecado que eu sei que eu estou no abismo. Por isso ele fala: das profundezas eu clamo a ti, ouve a minha voz. Esteja atento os teus ouvidos à voz da minha súplica, do meu choro, do meu âmago. E ele continua dizendo que se ele registrasse os pecados, não tinha ninguém, né? Ninguém ficaria de pé. Quem se manteria de pé? Pergunta ele, trazendo à memória a Deus que nosso ser está contaminado. E ele fala no verso 5, espero pelo Senhor com todo o meu ser, na sua palavra eu ponho a minha esperança. E esse verso traz para mim, para você, uma lição muito preciosa. Porque quando nós pecamos, quando nós caímos no pecado, Satanás nos diz que nós nos afastamos de Deus. Mas 1 João, capítulo 2, se não me falha a memória, diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Sabe o que isso significa? Que se eu peco contra o Senhor e confesso de todo o meu coração, como o salmista fala, das profundezas eu clamo, eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E isso é a palavra dele. E o salmista diz aqui, confia, espero pelo Senhor com todo o meu ser e na sua palavra eu ponho a minha confiança. Então, o que o diabo falar para ti, a partir do momento que ele traz acusações na tua mente, o que ele falar no teu coração, não acredita, porque a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Então essa é uma palavra do Senhor que nós devemos confiar na palavra, não na nossa mente e tão pouco nas nossas mãos, nas nossas obras, mas na palavra. E ele fala assim, o meu ser anseia pelo Senhor, mais do que a sentinela pela manhã. Se você anseia, se você de fato já provou o Senhor, a verdade é que você anseia por Ele. O desejo de ter o Senhor é real. E como a sentinela, você anseia pela presença dEle novamente. E não importa se você não sente hoje ou amanhã, confessa, continua gritando até que o Senhor te escute. Porque Ele vai te escutar. A palavra dele também disse que Ele de forma nenhuma lançaria fora quem viesse até Ele. Foi Ele, o próprio Jesus, quem falou isso. É a palavra dele. Então Ele disse, então tem que se cumprir. É a palavra dele. Não importa o que a tua mente, os teus pensamentos te falam ou te acusam. Importante é que a palavra do Senhor disse, e se ela disse, é verdade. É nela que nós devemos depositar nossa confiança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois com o Senhor há amor leal. Com o Senhor há amor leal. Ponha tua confiança nele nessa manhã. Não importa quão profundo o teu pecado te levou. Não interessa. Não há abismo que a mão do nosso Senhor não alcance. Não há pecado que o Senhor não perdoe.
exceto 2, mas esses pecados, se você sente a culpa pelo pecado, você não praticou. Se você sente culpado pelo pecado, pode ter certeza que os pecados imperdoáveis você não praticou. Então, o que o Senhor fala na palavra dele nessa manhã é: confesse os pecados, abandone os pecados, mostre para ele que você está arrependido. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E se o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. Deus abençoe.